Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, 100%. Galerinha, o negócio é o seguinte, vamos fazer aqui, pessoal, uma revisão agora, né, da banca Fundatec. Né, você que vai fazer a prova aí da Brigada Militar, cara, importantíssimo que você tenha um total domínio, né, da língua portuguesa nessa banca. Tá? Porque é uma língua portuguesa, assim, no mínimo interessante, né? Não é difícil, não é tão complexa, mas também não é uma língua portuguesa dada não, tá, cara? É um negócio, assim, meio... Tem lá as suas coisinhas, né, que a gente precisa comentar aqui. Então vamos parar de besteira e vamos falar aqui revisão total da banca Fundatec para você que vai fazer a prova da Brigada Militar, beleza? Vamos lá! Primeira coisa, pessoal, você vai olhar na sua provinha e vai ser sempre a mesma coisa, é o estilo da banca, tá? Normalmente, você não precisa ler o texto todo, né? Ou pelo menos em princípio ali, você não precisa ler o texto todo para você fazer as questões, né? Você consegue fazer as questões sem ler o texto completamente ali. Ou às vezes você nem precisa ler o texto com tanta atenção, perdendo tanto tempo ali não, tá? Vamos ver se isso vai acontecer nessas questões e a gente vai dar uma olhadinha aí para você ver o seguinte. Vamos lá, olha só. Assinale a alternativa que não pode preencher as lacunas tracejadas das linhas 2 e 6. Então, ou seja, você percebe que o texto ele tem aqui na linha 2... e aqui na linha 6, umas lacunas, né? E aí, como que você vai colocar aquelas... Como que você vai preencher aquelas lacunas? Só que ele quer aquela que não preenche. Vamos ver, ali você tem questionado, perguntado, indagado, interrogado. Olha, repare que de cara, ele quer que não pode, né? Então, de cara, você já vai perceber que é bem provável... que é muito provável que o gabarito seja a letra C. De cara, sem ler o texto, sem nada. Por quê, Léo? Que troço é esse que você fez? Gente, questionado, perguntado, indagado e interrogado é a mesma coisa. Investigado é coisa completamente diferente, tá entendendo? Então vamos ver aí o seguinte. Olha só, quem viu no canal HBO a série Chernobyl, que trata do desastre ocorrido em 1986. Um reator da usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia soviética, pode ter se... quem viu essa série aí, pode ter se perguntado o que aconteceu com a vegetação local depois do acidente, pode ter se questionado, pode ter se indagado, pode ter se interrogado o que aconteceu com aquela vegetação. Mas pode ter se investigado? Com certeza o gabarito vai ser a letra C, não tem nada a ver. E vamos explicar, pessoal, é o seguinte, vamos explicar a causa, vamos explicar a explicação, mas quando eu falo vamos explicar o motivo, a justificativa, tudo certo. Agora, o porquê, não. Esse porquê que vem com o ozinho antes, né? Esse porquê que vem com algum determinante antes, esse porquê passa a ser um substantivo, certo? Gente, e toda vez que o porquê for substantivo, por favor, o coloque com acento. Então, o porquê, este porquê, aquele porquê, este porquê não me convence. Esse porquê, né? Esse porquê, quando ele for substantivo, quando ele vier um determinante antes dele, pode ter certeza, com certeza absoluta, ele vai ser junto, mas por favor com acento. Porque esse junto sem acento, tá, pessoal? É para você, normalmente tem ali, igual o pois, né? Aqui, ó, ele estava bem confiante porque havia estudado bastante. Olha, ele estava confiante, pois havia estudado bastante. Esse é o porquê junto.
Ah, Léo, fala um pouquinho do porquê separado então. Vamos lá, né? Não sei porque ela foi embora. Não sei porque ela foi embora. Pessoal, esse porquê, ele pode ser trocado por qual motivo. Toda vez que o porquê for relacionado a por qual motivo, ele vai ser separado. Se ele vier assim no meiozinho, ele vai ser separado sem acento. Se ele vier no final, né, ele vai ser separado e com acento. Olha, não sei por quê, mas ela não veio. Cuidado, tá, pessoal? Só um pouquinho com essas regras muito vazias que você escuta. Ah, o porquê separado é pergunta. Ah, o porquê separado e com acento é final de frase. Cuidado, tá? Esse porquê, quando a gente fala que ele é no final, separado e com acento, a gente quer dizer que ele é no final da oração e não no final do período de tudo, não. Aqui ele tá no final, gente. Aqui você tem uma oração, não sei porquê. Mas ela não veio, já é uma outra oração. Olha a conjunção aqui, ó. Olha a vírgula aqui te ajudando a descobrir que ali você está terminando uma oração. E aí quando você termina uma oração, você inicia outra ali com uma conjunção ou com uma vírgula, né? E aí você vai iniciar uma outra oração. Ou seja, aquele porquê tá no final sim, tá? E ele é o por qual motivo também. Não sei por qual motivo. Ficou feia a letra aqui, mas tá bom. Não sei por qual motivo. É separado e com acento porque tá no final. Certo? Ele também seria no final ele também seria ali separado, né, se ele tivesse sendo uma preposição com um pronome relativo. Olha só. O caminho porque passei é distante. Olha, o caminho pelo qual passei é distante, certo? O caminho porque passei. É o caminho pelo qual passei é distante. Beleza? Então não dá mole, tá? Questão 2. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas partilhadas. De novo, ó, linha 9 e linha 20. Linha 9 tá aqui. Aí, ó. Necessário ou necessária? Aí tá aqui. Ó. Era. Tá. Olha só. Aqui é interessante, tá, pessoal? Nossa, que letra feia. Ó. É proibido entrada de pessoas estranhas. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Pessoal, quando eu falo assim, é proibido a entrada de pessoas estranhas, que essas expressões é proibido, é necessário, é bom, né? Com essas expressões aqui, pessoal, se o sujeito estiver sozinho, sem determinante, você vai deixar aqui de forma masculina, né? É proibido entrada de pessoas estranhas. Se o sujeito estiver com um determinante, que é esse artigo aqui, aí você vai colocar é proibida a entrada de pessoas estranhas. Então, olha só. Não é necessário confusão. Não é necessária essa confusão. Ou não é necessária a confusão.
não era necessária aquela confusão. Ou não era necessário confusão. Se estiver o sujeito sozinho, aí você vai colocar é necessário, é proibido, é bom. Aqui, ó. Cerveja é bom. E a cerveja é boa. Tranquilo, ó? Bom e boa. Porque cerveja aqui tá sozinho, mas aqui não, ó. Aqui está acompanhada de um determinante que é aquele artigo. Como ali está essa medida, então aqui é necessária essa medida. Então não pode ser nem a letra A nem a letra B. Beleza? Aí depois é na linha 20. Isso. E aí na linha 20 você tem aqui, né? E uma das funções vitais, opa, cuidado, que o núcleo não é funções vitais, o núcleo é uma. Então, pessoal, uma das funções fica comprometida. Gabarito, letra D de dado. Ficam comprometidas, parece até estar correto, mas não. Fica comprometida. Fica comprometida e não ficam, beleza? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Gabarito ali com certeza é a letra D de dado. Vamos para a questão 3. Olha aí, por enquanto, cara, tranquilo. Nem precisamos ler o texto, entendeu? Então, você vai fazer exatamente isso na sua prova. Você vai dar uma passada de olho no texto, né? Uma passada de olho nas questões primeiro. Se precisar, você vai ler o texto, mas normalmente você não precisa para fazer todas as questões. Uma questão ou outra, daqui a pouco é capaz de a gente ter que ler aquele texto sim. Ó, assinale as seguintes assertivas sobre as situações. A substituição de viu por assistiu exigiria o emprego do sinal indicativo de crase. Isso na linha 1. Quem viu a série. Opa, interessante, tá, pessoal? Olha só. Quem... Ih, pera aí rapidinho, gente, que eu acho que chegou um lanche que eu pedi aqui. Pera aí, rapidinho. Oh, glória a Deus. Meu lanche tinha chegado, já tava aqui cheio de fome. Vamos voltar aqui pro raciocínio, que o bagulho é doido. Aí, pessoal, é o seguinte, tava reescrevendo a frase, né? Ó, a frase é quem assistiu, vou resumir, né? Vou botar quem assistiu a série Chernobyl. Ó. Quem... é quem viu, né? Quem viu a série Chernobyl, tá ótimo. Aí, pessoal, presta atenção que o verbo ver, ele é um verbo transitivo direto. Então, esse azinho aqui é tão somente um artigo, porque a série é objeto direto. Mas quando você substitui o verbo ver, que está aqui, pelo verbo assistir, vai ficar assim, botar de pretinho. Quem assistiu a série Chernobyl. Você vai sim ganhar crase porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, ou seja, ele pede a preposição a. Você não assiste o jogo, você assiste ao jogo, você assiste ao show, você assiste a novela, aí tem que ser com crase, tá, pessoal? Porque você vai ter a preposição a exigida pelo verbo assistir, mais o artigo a de a série, porque isso aqui vai ser um objeto indireto. Então a 1 está perfeita, tá? Então a substituição de viu por assistiu exigiria o emprego do sinal indicativo de crase na sequência. Então a 1 está dentro. Então onde tem 1 nós vamos manter. Nós vamos eliminar mesmo só a letra B e a letra D, né? Preserva-se a correção do texto substituindo-se com a por a com crase. Vamos ver. Isso na linha 3.
com a vegetação. Vamos lá. Quem viu a série Chernobyl, né, pode ter se perguntado o que aconteceu com a vegetação. Ou o que aconteceu à vegetação. Queridos, o que aconteceu com a vegetação ou o que aconteceu à vegetação? Pode, tá, pessoal? Porque uma coisa pode acontecer com alguém ou pode acontecer a alguém. Isso aconteceu com você ou isso aconteceu a você. Então há essas duas regências possíveis para o verbo acontecer, sim. Então preserva-se a correção do texto. E ele nem falou de sentido. Você pode até brigar ali por talvez uma mudança de sentido. Mas aconteceu a série, aconteceu com a série. Nem mudaria, né? Mas ele nem perguntou isso. Então ele só falou de correção gramatical. Gente, está perfeito. Então onde tem a 3, você também mantém. Onde tem a 2, desculpa, você também mantém. Bom, porra. Mas já tinha eliminado, né, cara? Então, a 1 está correta. Se a 1 está correta, obviamente a 2 também estaria, né? Não tem como a 2 estar incorreta pelas opções que a gente tem, não precisa nem ter analisado muito. Porque se só está em dúvida entre a letra A, não, pô. A letra A a gente elimina também, pô. Porque a letra A não tem 2 e a 2 está correta, então só pode ser letra C ou letra E, não é verdade? Então vamos lá, seria correto substituir se foi criada a zona por surgiu a zona. Linha 7. Após o acidente, surgiu a zona de exclusão. Ó, botar aqui, ó, pequenininho. Botar aqui mesmo na questão. Surgiu a zona de exclusão. E aí, pessoal, quem foi que surgiu? A zona de exclusão. A zona de exclusão é o sujeito. A zona de exclusão surgiu. Pessoal, a zona sendo sujeito, como é que eu vou ter crase? Isso aqui é tão somente um artigo. Pessoal, o núcleo do sujeito nunca vai estar com crase, tá? Simplesmente porque não existe sujeito preposicionário. E a crase é a preposição como artigo. Então essa crase aqui está completamente empenada, não tem nada a ver, está todo errado, entendeu? Então a 3 está incorreta, então é 1 e 2. O gabarito da número 3 é a letra C de casa, beleza? Bem fácil, bem tranquilo, né? Por enquanto nenhuma questão extremamente difícil não, tá? 4. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita incorreta do ponto de vista do sentido ou dos aspectos gramaticais da frase a seguir. Ou seja, ele está trabalhando o sentido e a correção gramatical. E a frase é: algumas dessas estruturas podem se regenerar, mas não o DNA. Ou seja, algumas estruturas podem se regenerar, mas o DNA não pode. Algumas dessas estruturas podem se regenerar, mas o DNA não pode. Acabei de falar, né? Essa está correta. É possível a regeneração de algumas dessas estruturas, mas não do DNA. Tá certo também. O DNA não pode se regenerar, mas algumas dessas estruturas podem. Algumas dessas estruturas podem, mas o DNA... Perfeito. Por enquanto, gente, eliminando 3 opções, porque ele quer a errada. Regeneram-se algumas dessas estruturas, porém o DNA não se regenera. Tá certo também. A regeneração do DNA é possível, não a de algumas dessas estruturas. Não, pessoal, não é possível a regeneração do DNA. Gente, mudou completamente o sentido, a letra E. A questão está extremamente fácil. Aqui está tão fácil que não tem nem muito o que se comentar, né? Poderia até brincar um pouquinho ali com a letra D, né, com aquela partícula passivadora, aquela voz passiva ali, né? Regeneram-se algumas dessas estruturas, né, e não regenera-se algumas, né? Realmente está correto ali o plural, porque algumas dessas estruturas são
regeneradas. Algumas dessas estruturas é o sujeito e por isso esse verbo está no plural, né? Então, ele poderia até brincar com uma questão de correção gramatical, tornar essa questão um pouco mais difícil, né? Mas a questão está muito fácil, né? A regeneração do DNA é possível. Não, ele está falando que não é possível lá no enunciado. Então, está completamente incorreta. O gabarito, com certeza, é a letra E. Vamos, por favor, para a questão de número 5. Vamos que vamos. E aí, vamos lá. Assinale a alternativa incorreta acerca do que se afirma sobre o seguinte período do texto. Suas células têm sim diferenciação entre si. As células da raiz são diferentes das células da folha, por exemplo, mas elas são mais flexíveis. Vamos lá. Tem 3 orações coordenadas entre si. Cuidado que ele quer a incorreta, tá? Ele diz que há 3 orações coordenadas entre si. Primeira coisa, ó, oração que tem verbo dentro. Então, suas células têm sim diferenciação entre si. Você tem um primeiro verbo, certo? As células da raiz são diferentes, outro verbo. Mas elas são mais flexíveis, outro verbo. Então, você tem 3 orações. E realmente não há nenhuma oração subordinada aqui. As células têm sim diferenciação entre si. Isso aqui é uma oração coordenada assindética. Não tem síndeto. As células da raiz são diferentes da folha, por exemplo. Então aqui também você vai ter uma oração coordenada assindética. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante, aí já vai ser oração coordenada sindética. Olha o síndeto aqui, a conjunção, né? Adversativa. Tranquilo. Então você tem 3 orações coordenadas sim, tá certo. Todas as orações têm sujeitos simples. Quem tem sim diferenciação entre si? Suas células, sujeito simples. As células da raiz são realmente sujeito simples aqui. Mas elas são mais flexíveis. Elas, sujeito simples. Então, sujeito simples em todas, certo? E todas as orações têm um predicado verbal. Essa, com certeza, vai ser a incorreta. Com certeza. Sabe por quê? Vamos lá. O que acontece ali? O que é um predicado verbal? O predicado verbal é aquele predicado... Primeira coisa, Léo, o que é predicado? Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Correto? Tudo que não é sujeito é predicado. Beleza? Tudo que não é sujeito é predicado. Concorda comigo? Então, pega a visão aqui. Tem sim diferenciação entre si. Aqui você tem um verbo transitivo direto, diferenciação entre si ou objeto direto. Repare que não há nenhum predicativo naquela frase. Quando não há predicativo, o predicado realmente é um predicado totalmente verbal. Agora, olha só as outras 2 orações ali. As células, deixa eu apagar tudo aqui, essa bagunça toda aqui, que você vai entender melhor. Apagar essa bagunça toda aqui. As células são diferentes. As células da raiz, sujeito. São é verbo de ligação. Diferentes é predicativo do sujeito, que é característica das células. As células são diferentes. Pessoal, lembra do verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se? Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se. Lembra? A gente na aula fez até um mnemônico meio esquisito aí, mas ajuda você a se lembrar, com certeza. Mas você vai ter ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se, que são verbos que normalmente aparecem como verbos de ligação. Correto? E aí, pessoal, sempre que você tiver um verbo de ligação na frase, junto a ele, você vai ter que ter um predicativo do sujeito. E aí, quando você tem verbo de ligação numa frase, quando você tem predicativo no sujeito nessa frase, o predicado é chamado de nominal. Então, você tem predicado nominal aqui e aqui também, ó. São também é verbo de ligação.
Então você tem predicado nominal nas duas, por isso que não são todas com predicado verbal, entendeu? Ele diz na letra D que os dois pontos poderiam ser corretamente substituídos por pois. Sim, né? Antecedidos de vírgula, claro, né? Olha, as células têm sim diferenciação entre si, pois as células da raiz são diferentes das células da folha, por exemplo. Tá? Inclusive, o legal é que tivesse até uma vírgula aqui. Ah, aqui, ó. O travessão poderia ser corretamente substituído por vírgula. Na verdade, o correto mesmo seria assim, ó. Uma vírgula depois desse travessão, tá? Mas eu posso tranquilamente ali, né? Ah, não, na verdade, como ele não colocou a travessão aqui antes, não, tá tranquilo. Poderia ser substituído por vírgula, sim. Legal. Porque é uma conjunção adversativa. O normal é que ela seja separada por vírgula mesmo. Pessoal, o gabarito é a letra C, tá? Só tem um predicado verbal ali, que é o primeiro. Os outros são chamados de predicados nominais, tudo bem? Questão 6 diz o seguinte: assinale as assertivas abaixo. O texto esclarece aos leitores. Bom, agora, né, gente? Não tem como você não ler o texto. Agora não tem para onde correr. Agora você tem que ler realmente o texto aqui para fazer a questão de número 6. Porque essa aqui, meu irmão, não teve como, beleza? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver aí o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Por que as plantas de Chernobyl não morreram com a radiação? Quem viu no canal HBO a série Chernobyl, que trata do desastre ocorrido em 1986, em um reator da usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia soviética, pode ter se perguntado o que aconteceu com a vegetação local depois do acidente. Os episódios mostram pessoas queimadas pela radiação e animais que tiveram que ser mortos por estarem contaminados. Mas nenhuma árvore seca ou murcha, como é típico de filmes apocalípticos. Não foi falha do roteiro. As plantas de Chernobyl realmente não morreram com a radiação. E vamos explicar o motivo. Cara, que legal. Não sabia disso não. Vou até ver essa série. Após o acidente, né, de 86, foi criada uma zona de exclusão. Um perímetro de 2.600 km² em que a moradia e o acesso público são restritos. O que corresponde a uma área quase tão grande quanto as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Era necessária essa medida para evitar que a população local tivesse contato com a radiação e pudesse desenvolver câncer posteriormente. As plantas, por outro lado, não podiam simplesmente fugir de lá, então precisaram se adaptar. A radiação emitida por Chernobyl afeta a estrutura celular dos seres vivos. Algumas dessas estruturas podem se regenerar, mas não o DNA. Mesmo em doses baixas, a radiação pode causar mutações genéticas e alterar a maneira como a célula funciona, tornando-a cancerígena e fazendo com que ela se multiplique e se espalhe pelo corpo. Os humanos, assim como outros animais, têm células com funções muito específicas. As células do estômago, por exemplo, são diferentes das células do cérebro e precisamos das duas para sobreviver. Se um animal sofre uma mutação nas células do estômago, as células do cérebro ou de qualquer outro órgão não são capazes de se transformar para substituí-las. E aí uma das funções vitais, e eu já até esqueci o que estava ali, a gente até fez, né? Nas plantas a situação é um pouco diferente, agora ele já vai explicar aqui, ó. Olha aqui é importante. Nas plantas a situação é um pouco diferente. Suas células têm sim diferenciação entre si. As células da raiz são diferentes das células da folha, por exemplo. Mas elas são mais flexíveis. Opa, por isso que elas não morreram, ó. Elas são mais flexíveis. A maioria das células vegetais consegue criar tipos diferentes de células, dependendo do que a planta precisa. Isso explica por que é possível plantar uma árvore usando tanto uma semente quanto um galho daquela espécie. Dessa forma, a planta pode substituir as células afetadas de maneira bem mais fácil do que os animais ou nós humanos, né? No caso das plantas presentes na zona de exclusão de Chernobyl, elas criaram formas de proteger o próprio DNA da radiação. Elas alteram o próprio funcionamento químico para se tornarem mais resistentes e consertarem o dano causado. Hoje, 33 anos após o desastre, algumas populações de plantas são maiores do que antes do acidente devido à ausência de interferência humana no local. Caramba! Ou seja, o acidente
Porque a radiação causa menos mal para a planta do que as pessoas, né? Que loucura. Então vamos ver aí em qual que você tem respaldo no texto. O texto esclarece aos leitores a razão pela qual as plantas do cenário de Chernobyl parecem saudáveis. Perfeita, um está perfeita. Onde não tem um... Desculpa, onde não tem um... Eita porra! Onde não tem um, você já elimina. Entendeu? Então já foi. Segundo a explicação dada, o desastre nuclear em Chernobyl foi positivo para as plantas daquele lugar, pois além de se regenerarem, cresceram devido à ausência da interferência humana. Gente, isso não, né? Isso não pode, né? Você falar que não causou mal, tudo bem. Mas falar que foi positivo, a radiação que pode ter matado, não sei se afirmou aqui que matou um monte de gente, né? Um desastre positivo? Não, positivo não. Isso não. O que foi de positivo é a ausência das pessoas. Mas não o desastre ser positivo para as plantas. Não, gente, isso aqui não. Isso aqui tá o que a gente chama de extrapolação do texto. Se você diz que aquilo ali tá positivo, isso é coisa da sua cabeça. É coisa que você está dizendo. Isso não é a verdade. Não tá no texto. Se não tá no texto, não pode ser verdade. Você tá me entendendo? Tá bom? Então, muito cuidado com isso, hein? Muita calma nessa hora, porque aqui o bagulho é doido. O que a gente tratou aqui é a extrapolação. O que é a extrapolação? É quando o texto traz uma informação que pode ser verdadeira, mas que é verdadeira na nossa mente. Entendeu? É verdadeira sobre aquilo que a gente pensa e não sobre o que está no texto, gente. Se não está no texto, não é verdade. Até porque ele está dizendo segundo a explicação dada. E em nenhum momento foi dada essa explicação dentro do texto. Então, cuidado. Aqui nós estamos falando da Fundatec, né? Para você fazer a prova da Brigada Militar. Mas quem gosta muito desse tipo de questão aqui, cara, quem aí tentou a prova da Federal, da Rodoviária Federal, do DEPEN, é o CESP. O CESP adora esse tipo de questão. Ele te traz uma informação 100% correta. Mas é uma informação 100% correta de acordo com aquilo que está na sua cabeça. E não é o que está na sua cabeça que a prova está querendo. A prova está querendo que você marque aquilo que está no texto. Você está me entendendo? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. O gabarito não pode ser aqui de jeito nenhum, né? Com 2 não. Então, gente, eu acho que, né? Bom, eu acho que só sobrou a letra A mesmo, né? Porque as plantas das zonas de exclusão de Chernobyl adaptaram-se à radiação por necessidade. É possível que os seres humanos e animais também consigam se adaptar, né? Se adaptassem, né? Não, nada a ver, né? O ser humano não, a planta consegue, mas ser humano e animal não. Isso foi dito o tempo todo no texto. Bem fácil a questão, só cuidado com essa questão número 2. Essa opção 2 ali, né? Porque é muito comum, cara, e é o que faz a gente errar. Né? Você vai perguntar, Léo, quando que eu vou conseguir acertar tudo de interpretação? Eu vou dizer pra você, nunca. Nunca você vai conseguir acertar tudo de interpretação. Primeiro que às vezes sim, a banca vai cobrar algo, né, que a gente realmente não vai conseguir, né, enxergar ali na hora. Né? Só depois, analisando muito, tentando pensar pela cabeça do cara que fez a questão, tudo bem, é normal você errar. E outra é por causa disso. Quando a gente vai ensinar a interpretação para um aluno, a gente fala assim para ele, olha só, você precisa ler o texto totalmente vazio de si, justamente para não cair nessa falácia da extrapolação do texto, que é quando a pergunta ela te traz uma afirmação 100% correta, mas é uma afirmação que está correta só na nossa cabeça e não correta com aquilo que está dizendo o texto. Você está me entendendo? Então tem que ter cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí a gente fala isso, né, pro aluno, e é lindo. Falar é fácil, mas fazer é quase impossível. Colocar isso em prática
é quase impossível. Léo, por quê? Cara, é praticamente impossível você ler um texto totalmente vazio de si. Que a gente pede para você ler o texto totalmente vazio de você, para você abstrair para dentro de você somente aquilo que está no texto. Não colocar ideias suas ali nas questões. O grande problema é que isso é impossível. É impossível você ler um texto e não colocar para dentro de você aquilo que já está lá dentro. Todo o seu conhecimento de mundo, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você pode até ter certa certeza. Mas, gente, se não está no texto, não é verdade. Se não está no texto, é uma extrapolação. E extrapolação não pode na prova. Então, se ele trouxer para você uma informação, né? Se ele trouxer para você uma informação que não está no texto, por mais que essa informação na nossa cabeça esteja correta, não é uma informação válida, até porque ele afirmou que era segundo a explicação do texto, ou seja, segundo o texto. Então ele trabalhou ali com uma extrapolação, cuidado com essa opção 2, tá? As outras já estão realmente bem mais fáceis, né? Questão 7. Coisa linda, né? Vamos lá, questão 7, ele quer a incorreta. E aí diz o seguinte: acidente na linha 3 refere-se a desastre na linha 1. Questão de coesão textual, né? A respeito das relações coesivas do texto. O que ele vai trabalhar aqui, tá, pessoal, é o que a gente chama de coesão referencial. O que é coesão referencial? É quando você está fazendo um texto e aí você usa certas palavras, certas expressões, certos pronomes para evitar a repetição de alguma palavra que você já usou anteriormente. Se eu falasse assim, por exemplo, os alunos que vão fazer a prova da Brigada Militar são bastante inteligentes. E eles estão estudando bastante. Olha esse eles. Esse eles refere-se a alunos que estão estudando para a prova da Brigada Militar. Certo? Eu não vou ficar repetindo toda hora, porque os alunos são inteligentes e os alunos são dedicados. Não, vamos substituir isso aí para deixar um texto mais bonito. Isso é uma coesão referencial. É como a palavra se refere a uma outra já citada no texto. Acidente na linha 3 refere-se a desastre lá na linha 1. E aí na linha 1 nós temos aqui desastre, cadê? Que trata do desastre ocorrido em 1996. O que aconteceu com a vegetação local depois do acidente? Certo, para não repetir a palavra desastre, colocou acidente. Então o gabarito vai ser a letra A, né? Ah não, ele quer a incorreta, pelo amor de Deus. Então a letra A não, tá certinha a letra A. Típico de filmes apocalípticos é um juízo referente à série Chernobyl, referida no início do texto. Isso na linha 5. Bom, realmente tem uma série aqui, né? E aí a árvore seca, como é típico de filmes apocalípticos. Ou seja, essa série é uma série ali apocalíptica, né? Uma série que há desastre, né? Mortes e tudo mais. Bom, tá correto também, a letra B tá 100% correta, então você elimina. O que refere-se à zona de exclusão, que na linha 8, zona de exclusão na linha 7. Então vamos lá, após o acidente de 1986, foi criada a zona de exclusão. Um perímetro de 2.600 km² em que a moradia e o acesso público são restritos, o que corresponde a uma área quase tão grande. Ou seja, essa zona de exclusão corresponde a uma área quase tão grande quanto as cidades de Rio e São Paulo juntas. Perfeito. Perfeito. O que é zona de exclusão, sim. Lá refere-se a Chernobyl, lá na linha 11. E Chernobyl tá onde, gente? Linha 6. E aí não foi falha do roteiro. As plantas de Chernobyl realmente não morreram com a radiação. E vamos explicar. Aí vou começar a ler daqui para ver, né? Era necessária essa medida para evitar que a população local tivesse contato com a radiação e pudesse desenvolver câncer posteriormente. As plantas, por outro lado, não podiam simplesmente fugir de lá. De onde? De Chernobyl, né?
Bom, tá certo, né, gente? Tá tranquilo. Bom, Lys em substituí-las na linha 20, lá na linha 19, células do cérebro. Deve ser a letra E, né? Vamos lá. Se um animal sofre uma mutação nas células do estômago, as células do cérebro ou qualquer outro órgão não são capazes de transformar para substituí-las. Pessoal, é essa mesmo, porque aqui está se referindo às células do estômago. Ó, se um animal sofre uma mutação nas células do estômago, as células do cérebro ou de qualquer outro órgão não são capazes de se transformar para substituir essas células do estômago. Então, gabarito, fechou, gabarito, letra E. Esse Lys refere-se às células do estômago e não às células do cérebro, beleza? As células do cérebro não são capazes de se transformar, né, para substituir as células do estômago, beleza? Gabarito, letra E, com certeza. Certo? Questão 8 diz o seguinte: assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras retiradas do texto é diferente das demais quanto à regra que determina a sua acentuação gráfica. Ó, não precisa ler o texto, né? Por enquanto, só uma que a gente precisou realmente ler. Apocalípticos. Pessoal, vai separar a sílaba, vai ficar Apocalípticos. Apocalípticos é uma palavra proparoxítona e é acentuada pelo mesmo motivo de soviética, que também é, né? Soviética é acentuada por ser uma proparoxítona também. Então a primeira, ele quer diferente, né? Então a primeira está perfeita, vamos eliminar. Célula também é uma proparoxítona, ó. Assim como estômago. Também é uma proparoxítona. Então, por enquanto, todas as 4 palavras aqui que a gente analisou são acentuadas pelo mesmo motivo. Na verdade, né, pessoal? Praticamente todas as palavras aqui, você tem ali 10 palavras, né? 2 em cada opção. Todas, né? Você tem 9 acentuadas pelo mesmo motivo e uma que é diferente só. Porque cancerígena também é proparoxítona, assim como químico. A diferente é possível. Possível é a paroxítona terminada em L. Quilômetro é proparoxítona. Todas as 9 palavras são acentuadas pela regra das proparoxítonas. Apocalíptico, soviética, célula, estômago, cancerígena, químico, quilômetros, árvore e específicas. Mas possível não é proparoxítona. É diferente, ó. Possível é uma paroxítona, terminada em L, acentuado pelo mesmo motivo de amável, compatível, solúvel, impossível. Certo? Então o gabarito com certeza é a letra D de dado. Entendeu como é que é fácil? Não tem mistério, vamos lá! Questão 9, que diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta conectores adequados para substituir, respectivamente, o que estão sublinhados no seguinte período sem provocar alteração de sentido original. As plantas, por outro lado, não podiam simplesmente fugir de lá. Ele quer aqui adequados para substituir, né? Ele quer os conectores que podem substituir ali sem nenhum problema. Aí aqui, né, pessoal, por outro lado, ele estudou muito, por outro lado não passou. Você vê que aqui tem uma ideia de oposição. Então você poderia colocar a planta, entretanto, que é uma conjunção adversativa, as plantas, todavia, as plantas, porém, entretanto, no entanto, contudo,
e não obstante. Se você assistiu a aula aí, né, que tem na plataforma de conjunções coordenativas, eu falei com vocês lá na aula, muito antes de saber que a banca seria Fundatec, a banca do seu concurso, eu falei para você quais são as duas conjunções que você precisa decorar das coordenativas. Você lembra, tenho certeza, porque você me obedeceu, você decorou. Adversativa e conclusiva. São as duas. Das subordinativas eu pedi causal e concessiva, né? Pedi para decorar só essas 4. E você com certeza me obedeceu porque você quer passar na prova, né? Então você não é bobo. E aí, conjunção adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. E ali você poderia substituir por qualquer uma dessas, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. Entretanto, nunca, portanto, jamais, em vista disso, nunca será. Só pode ser letra C ou letra E. Eu não, entretanto, pode. Pode ser letra A também. Certo? Entretanto, no entanto ou contudo, tá lá, é o que tá. Entendeu? Então só pode ser letra A, C ou E. Não podiam simplesmente fugir. Aí, ó, eu pedi para fazer decorar também as conjunções conclusivas. Logo, portanto, então, assim, por conseguinte. Logo, portanto, então, assim, por isso e por conseguinte. São as 6 conjunções que eu pedi para você decorar, que são conjunções conclusivas. E você com certeza vai decorar. Entende? Então, pessoal, acabou. Cadê? Você vai substituir aqui pelo entretanto não, pelo porém jamais, pelo mais nunca, pelo já que não, por uma dessas aqui, que é o portanto, gabarito, letra A. Se você obedeceu o que eu pedi, praticamente implorei naquela aula de decorar essas conjunções, meu irmão, acabou. Acertou a questão. Se você não decorou, cara, você precisa procurar um outro professor, porque se você está estudando comigo e não está fazendo o que eu tô falando que você precisa fazer para passar na prova, é porque você não confia em mim. Se você não confia em mim, você tem que estudar com outro professor, cara. Tá entendendo? Tu procura outro. Porque eu fico bolado, cara, quando eu sei que alguma coisa vai cair daquela forma. Falo pro aluno que vai cair daquele jeito e o aluno não obedece, pô, você tem que trocar de professor. Porque ou o problema é comigo ou é contigo. Porque se você não tá confiando em mim, talvez o problema seja comigo. Porque eu tô pedindo pra você decorar essa merda. Não decorou, meu irmão? É porque você não tá confiando em mim. Não tá acreditando no que eu tô falando. E se você nunca acredita no que o professor tá falando, você tem que trocar de professor, cara. Ou trocar de mentalidade. Entendeu? Então, por favor, pelo amor de Deus, porra, assista aquelas aulas todas, daquelas correções todas que a gente fez, aquela teoria toda. E, cara, o que eu falar pra você fazer, você faça. É assim que você vai aprender. Ah, Léo, eu não gosto de você como professor. Então você procura outro. E quando você achar um que gosta, faça o que ele pediu. Não, você não vai passar, cara. O cara que errou uma questão dessa aqui não fez o que o professor implorou pra ele fazer. Então você tem que trocar de professor de mentalidade. Porque você não tá confiando no cara. Tá entendendo? Então, pô, por favor, o cara que errou essa questão aqui, né, ele me deixou muito puto. Mas revoltado, velho. Vontade de dar um soco nele, porque assiste aquela aula de novo lá que eu praticamente implorei. Se eu te dava dinheiro pra você decorar aquela merda. Só faltou isso. Ó, eu te dou R$50 aqui pra você decorar isso aqui. Só faltou isso, porque eu praticamente implorei pra você decorar as 4 conjunções. Aí. As 2 caíram aqui. As 2 que eu pedi pra você decorar nas orações coordenadas. Naquela aula. Tá entendendo? Então, não dá mole não, pelo amor de Deus. Questão 10 aqui pra gente fechar. Assinale a alternativa que apresenta uma escrita sem erros de pontuação e sem mudança de sentido. Ou seja, ele não chegou o erro à toa, né? Pontuação e mudança de sentido, certo? Vamos ver qual vai ser o gabarito aí. E diz o seguinte, olha só, hoje, 33 anos após o desastre, algumas populações de plantas são maiores do que antes do acidente devido à ausência da interferência humana no local. Então, 33 anos após o desastre, devido à ausência de interferência humana no local, algumas populações de planta, ele quer sem erro de pontuação, né? Vamos lá. Algumas populações de plantas são maiores
do que antes. Repare comigo, pessoal, que tem um errinho aqui, tá? De pontuação. Porque algumas populações de plantas hoje são maiores. Quem que são maiores? Algumas populações. Então, algumas populações aqui é o sujeito. Pessoal, grava isso, ó. SVC. O que é isso? Sovaco? Não, quase, né? Pessoal, SVC. Você não pode separar o sujeito do verbo, nem verbo de nenhum tipo de complemento. Não pode. Então, essa vírgula aqui está completamente incorreta. Eliminamos a letra A. Devido à ausência de interferência humana no local, tá certo. Hoje, cara, aqui é interessante, tá? Interessante demais, porque, cara, eu queria mostrar essa questão aqui há muito tempo. Agora não que eu dou aula para cursinho, muito mais online, que eu dou aqui aula no conforto da minha casa, tranquilo, o cursinho paga mais, eu não tenho que levar trabalho para casa, eu gravo aula e acabou. Dou aula para quem quer aprender. Melhor, mas eu no começo da carreira eu peguei escola, né? Dava aula em escola também. E quando um aluno errava, eu não pedia para ele marcar com corretivo não, né? Eu pedia para ele colocar entre parênteses e dizer ali que errou e que haveria ali a retificação, né? E aí uma professora, que era professora de redação, era professora de língua portuguesa, né? E a professora de redação, ela veio falar comigo cheia de autoridade, dizendo que o parêntese com o novo acordo ortográfico não era mais correto. Porra, eu não levo desaforo para casa, ainda mais quando a pessoa está sendo burra, né? Quando a pessoa vem me perguntar na humildade, pô, Léo, é assim, não é? Gente, olha só. O parênteses, ele pode ter entrado em desuso. Ou seja, a gramática pede para a gente não mais usar, substituir por travessões ou até mesmo por vírgula. Mas em nenhum momento, nem depois do novo acordo, o parêntese está incorreto. Em nenhum momento, ninguém disse que o parêntese está errado. Não tem nada de errado com parênteses, deixa de ser louco, tá? Aqui tá perfeito, tá bom? Então hoje, agora aqui, ó, eu vou dar mais uma informação. Após 33 anos do acidente, algumas populações de plantas são maiores do que antes do acidente. Gente, a letra B não tá errada não, tá? A letra B não está incorreta, então você mantém a letra B, tá? Ó, algumas populações de planta hoje são, ó, não pode ter vírgula separando do sujeito do verbo. Ah, Léo, e se hoje tivesse entre vírgula aqui, poderia? Poderia, né? Poderia sem problema nenhum, porque é um advérbio, eu posso isolar esse advérbio com vírgula, mas aí eu teria que isolar. Ou é nenhuma vírgula, ou é com as duas. O que eu não posso é ter uma só, porque eu estaria separando o sujeito do verbo. Ó, 33 anos após o acidente, pronto, certinho essa vírgula. Algumas populações de planta hoje, de novo, a mesma coisa, ó, sujeito, algumas populações de planta, e eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Ó, a vírgula aqui não pode. Devido à ausência hoje da interferência humana no local, já mudou o sentido, né, gente? 33 anos após o desastre, algumas populações de plantas são maiores. Também, pessoal, são maiores do que. Nada justifica essa vírgula. Mudou o sentido porque não é a ausência hoje. Hoje, agora é 33 anos depois. 36 anos é o dia de hoje. Hoje, 33 anos depois. E não devido à ausência hoje, né? Não é a ausência de hoje. Não, mudou completamente o sentido e ainda tem um errinho de vírgula aqui. Gente, é a letra B. Cara, é porque agora eu já não trabalho nessa escola há muito mais tempo. Eu fiquei nem 2 anos lá. Realmente trabalhar em escola não é uma coisa que me agradava, né? Não enchia meus olhos e nem meu bolso, né? Pelo amor de Deus, eu ganhava realmente, né? Era um salário bem baixinho e tal, complicado. E os alunos que não queriam nada e tal, e professores que eram iguais alunos, né? Como, por exemplo, não todos, claro que não. Tinha muita gente competente pra caramba lá. Mas tinha essa energúmena lá que, porra, cismou e falou pra todo mundo. Eu queria ter achado essa questão antes, né? Gente, não caiu, pelo amor de Deus, não caiu. Não é errado você usar o parênteses hoje. A gente pede pra você evitar
Porque seria mais legal ali, né, uns travessões, por exemplo. Mas não tem erro ali, tá, gente? Então o gabarito é a letra B de bola, beleza? Espero que tenha ficado tudo muito claro para você. E que você estude bastante todas aquelas teorias que você tem na plataforma, que com certeza vai dar tudo certo. Tamo junto, gente. Um forte abraço e rumo à aprovação. Foi um prazer enorme estar com vocês. Tchau, tchau.